Olá, amigos. Estamos começando o programa Lira em Pauta. E que prazer estar podendo falar com vocês. E hoje um tema fantástico. Vocês vão adorar o tema, porque essa personalidade que eu trouxe para o programa é uma pessoa, olha, ímpar. Nós vamos conversar, vamos entrevistar essa personalidade marcante do sindicato em todos os níveis, em todos os tempos no Brasil. Fábio Luiz de Almeida, presidente dos sindicatos policiais rodoviários federais na Malha do estado de São Paulo. Meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Lira, como é que você está? Ótimo. Vamos lá, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso programa. Você é uma pessoa que a gente tem uma grande admiração. Tive o maior prazer de tê-lo como amigo. Há pouco tempo que a gente se conhece, mas parece que a gente se conhece há muitos anos, né? Quantos anos parece que a gente se conhece, parece, né? Pois é, verdade. E eu te agradeço por essa simpatia que você é, por esse carinho que você tem por nós, pessoais da segurança pública do estado de São Paulo. Eu que agradeço. Um tema tão importante para se debater, né? Exatamente. Um momento tão oportuno para se falar de segurança pública, né? Exatamente. E dentro da Polícia Militar, nós temos associações, nós temos sindicatos, que a Polícia Militar ela não pode operar como sindicato, só como associações que a lei permite. Fábio, para iniciar a nossa conversa, eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Qual foi a maior conquista que você teve no sindicato? Fazer sindicalismo no segmento de segurança pública é algo muito desafiador, né? Diferentemente, como você disse, diferentemente da Polícia Militar, nós policiais rodoviários federais, nós não somos militares, nós somos servidores civis da União. Nós temos inúmeras demandas, inúmeros pleitos junto à administração pública e à sociedade de maneira geral. Então, como sindicalista, nós podemos dar vazão a essa veia de trabalhar pelo coletivo, que é muito própria de todo representante classista, assim como na Polícia Militar, os representantes das associações trabalham em prol do coletivo, no sindicalismo é a mesma coisa. Só que, como representante da nossa categoria, nós tivemos algumas conquistas, como, por exemplo, uma reposição salarial mais adequada, muito longe do ideal ao longo desse tempo. Nós temos enormes desafios pela frente, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Nós precisamos levar à sociedade o nosso ponto de vista acerca da necessidade efetiva de uma reforma da Previdência justa, mas sem vilanizar o servidor público. Isso é uma grande demanda que nós temos no momento. E, sobretudo, podermos discutir segurança pública de maneira técnica. Hoje, o grande desafio da segurança pública do Brasil é repensar o modelo de segurança pública. Perfeito. Nós precisamos falar para a sociedade, esclarecer quais são as prioridades para a segurança pública. Por exemplo, quando nós falamos em ciclo completo de polícia, nós estamos redefinindo o conceito de segurança pública no país. Só que, hoje, a sociedade não tem conhecimento de quais são as implicações de se alterar o modelo de segurança pública, uma necessidade premente, urgente, e que só teremos ganhos como sociedade se nós pararmos e repensarmos. Para isso, fere, obviamente, interesses de segmentos profissionais, né? Eu sei qual é a sua conquista, a maior conquista dos últimos 6 anos aí, eu sei qual é. Eu gostaria que você falasse para mim e para nós, todos, né, que estamos assistindo o programa, qual foi a sua maior conquista nesses últimos 6 anos que você teve frente ao sindicato aí? Nós tivemos algumas conquistas interessantes. Uma delas foi a reposição salarial adequada, o amplo debate da reforma da Previdência que nós colocamos e conseguimos, junto à sociedade, esclarecer qual é o papel da atividade policial. Isso foi uma grande conquista realmente. E, Lira, falar do trabalho da gente é complicado de falar, né? Porque eu fui reeleito, conseguimos uma grande conquista de representar a categoria dignamente, a ponto de ser reconduzido ao cargo de presidente. Nós conseguimos também criar a Secretaria Nacional de Assuntos de Segurança Pública dentro de uma central sindical. Central sindical no Brasil, ela está muito ligada ao viés político-ideológico partidário. E nós conseguimos criar, dentro de uma central, um segmento de atuação apartidário. E dentro desse aí, qual que é o mais importante para você? Para a categoria, que você acha que foi o mais importante?
Eu acho que o debate acerca da necessidade de repensar o modelo de segurança pública do Brasil. Nós temos um modelo de segurança pública obsoleto, que se esgota em si e que, na verdade, sempre que a sociedade fala de repensar o modelo de segurança pública, nós ficamos debatendo sem aprofundar no tema, e alguns segmentos e algumas categorias puxam para si a sardinha, né? A brasa para a sua sardinha, e não falam francamente o que é necessário. Na verdade, todos nós perdemos com isso. Nós precisamos, de fato, repensar o modelo de segurança pública a partir de critérios técnicos, de debate técnico. Isso, obviamente, vai ferir suscetibilidades, nós vamos ter inúmeros debates acerca de privilégios e mazelas dentro do próprio segmento de segurança pública, mas é necessário abrir esse debate. Perfeito. Quais os fatores que levaram os associados a depositarem um voto de confiança na sua reeleição? Você está há 6 anos no sindicato e você disse para mim que só tem mais uma gestão, não é isso? Isso, é minha última gestão. Estatutariamente, aliás, a reforma do nosso estatuto que nós fizemos, algo inovador dentro do sistema sindical, nacional, eu acredito, que é essa questão de não se perpetuar na gestão do sindical e nós produzirmos material com conteúdo realmente interessante para a categoria, mas que haja renovação constante com o surgimento de novas lideranças. Se você prestar atenção, Lira, o segmento de representação classista no Brasil é o segmento que menos há renovação. Em qualquer segmento social você pode analisar, você tem lá uma renovação, quer seja no segmento político, no segmento cultural, estão sempre surgindo novas lideranças. E essa confiança você tem perante os associados? No sistema sindical nós não temos, nós temos os mesmos expoentes da década de 70, 80 atuando aí na representação classista no Brasil. E nós, no nosso segmento, nós fomentamos o surgimento de novas lideranças. Para isso é o meu último mandato. Eu fui vice-presidente, fui eleito presidente e fui reeleito presidente e depois não posso mais. Foi uma reforma estatutária que nós fizemos, limitando para que surjam novas lideranças, né? E quais são os desafios que você vai enfrentar agora nessa nova gestão? São muitos. Tem muitos? Tem certeza? São muitos. Novo governo vindo aí, novo novas governo, perspectivas. exatamente. É o momento adequado para que nós abramos o debate acerca das reais necessidades de segurança pública, do segmento de segurança pública. Policiais militares, policiais civis, policiais federais, agentes penitenciários, guardas municipais, são profissionais que realmente, durante muito tempo, foram, digamos, subestimados, as suas demandas não foram levadas a público com o enfoque devido, e o tratamento adequado, por todos os segmentos sociais. Não é só governo, não. A mídia, a sociedade de maneira geral, a cultura do brasileiro. Quando você fala para uma criança que, se você não fizer isso, eu vou chamar o policial. Verdade. Indiretamente, você está fomentando, desde a mais tenra idade, uma aversão a um profissional que deveria ser valorizado, assim como o professor, como o profissional de saúde, o profissional de segurança pública. Temos que ser sinceros. Durante décadas, a cultura do brasileiro foi de relegar a uma subclasse social o profissional de segurança pública. Então vamos já te provocar então. Temos aí o tema latente aí que está a reforma da Previdência. Reforma da Previdência. E tem a PEC 287 de 2016 que fala muito sobre a Polícia Rodoviária Federal, os profissionais. Os profissionais de segurança. Como é que está esse andamento? Você acha que ela morreu? Ela vai prosseguir? Eu acho que o correto seria enterrar a PEC 287, que apresentava um projeto de reforma da Previdência que não contemplava os interesses da sociedade de maneira geral, porque não foi construído através de um debate amplo com a sociedade. A PEC 287, que é a PEC do Temer, não foi debatida com a sociedade, ela foi imposta de cima para baixo, num momento político extremamente complicado e que visava atender os interesses de mercado. Quando nós tratamos de questões de tamanho, relevo, é imprescindível que haja um debate com a sociedade. A sociedade tem que debater o seu conceito de previdência,
o que nós queremos. O governo sinaliza com uma nova proposta. Então, nós deveríamos começar esse amplo debate com a sociedade acerca de uma reforma consistente, construída a partir do interesse da sociedade e não interesse de alguns setores, como, por exemplo, o rentismo. Perfeito. Que, no nosso entendimento, a PEC 287, ela atendia o segmento do rentismo e não atendia os clamores sociais. Então, eu entendo que debater a reforma da Previdência é extremamente necessário, mas sobre uma outra ótica e, sobretudo, com a extensão do debate a todos os segmentos sociais. E vocês têm o projeto de lei também 7133 de 2014, que é meio autoridade. Polêmico, né? Para os profissionais, não é isso? É interessante pontuar isso. O PL 7133 de 2014 é de autoria do nosso sindicato. Isso, exatamente, do seu sindicato. É a meta mais importante para vocês? É uma das. É uma das. Né? Nós temos novas... Nós temos outras metas. Nós temos projetos para 2019, nós queremos entrar no segmento de cooperativa de crédito para os nossos filiados. O Sindicato da Polícia Rodoviária Federal do Estado de São Paulo é um sindicato diferente. Nós não cobramos, aliás, esse é um debate muito interessante. Nosso sindicato não cobra contribuição sindical compulsória. Não? Nós não temos o imposto sindical. E ainda assim nós temos 98% de filiação. Porque nós temos produtos e serviços ao nosso filiado. E eu entendo que esse seja o caminho mais adequado para que se depure o movimento sindical do país. Quando, na reforma trabalhista, aboliu-se o imposto sindical, muitos sindicatos foram contra. Como nós não tínhamos o imposto sindical, nós fomos o ponto fora da curva. Eu sou PRF. Na minha época, o trabalho nosso era voltado às questões de educação para o trânsito. A gente não usava arma. A nossa autoridade de trânsito bastava, porque o usuário tinha o maior respeito e consideração com a Polícia Rodoviária Federal. A gente fazia de tudo na estrada. Quando tinha acidente com várias vítimas, a gente transportava as vítimas para o hospital. É claro que nós éramos preparados para isso. Eu tenho orgulho de ser policial rodoviário federal. A Polícia Rodoviária Federal é o Brasil inteiro. Isso. Cada estado tem um sindicato? Exato. Nós somos uma categoria única no país todo, Policial Rodoviário Federal. Nós temos em cada estado um sindicato estadual e em Brasília, na sede do governo federal, nós temos uma federação que congrega os sindicatos estaduais. É um modelo muito próprio. Algumas outras entidades classistas, outras categorias, adotam um modelo de sindicato nacional. Isso. E de delegacias regionais. Nós também fomos assim no início, na concepção do nosso modelo de sindicato. E depois optamos pelo modelo de sindicato estadual, em que nós desenvolvemos as ações locais, temos autonomia administrativa, por isso nós temos 98% de filiação, e temos uma coordenação nacional via uma Federação Nacional de Policiais Rodoviários Federais. Voltando para o PL 7133, que é um tema extremamente espinhoso, é necessário contextualizar. Claro, claro. O policial rodoviário federal é um servidor público civil da União. Nós não somos militares. Em que pese nós atuemos uniformizados em razão da nossa atividade muito específica. Algumas pessoas confundem e acham que nós somos militares. Nós não somos militares, nós somos servidores civis da União. E a Polícia Rodoviária Federal ela existe desde 1928. Ocorre que, a partir da Constituição de 88, as instituições policiais puderam criar sindicatos e atuar como entidades de classe. E, a partir da Constituição de 88, nós nos deparamos com uma situação. O policial rodoviário federal não tem direito à prisão especial. Seja qual for o motivo que enseje a prisão de um policial rodoviário federal, e aí não nos cabe entrar na razão, e sim
preservar a instituição. O aspecto que nós tratamos no PL 1733 é institucional. O servidor policial rodoviário federal não está abarcado pela lei de prisão especial. E aí, nós esbarrávamos em alguns problemas próprios da nossa categoria. E por conta disso, por conta desse entendimento, e aí é bem claro, a lei de prisão especial é de 65. E a Polícia Rodoviária Federal passou a atuar no capítulo de segurança pública na Constituição de 88. A AGU tem uma nota técnica e um entendimento de que os policiais rodoviários federais não são abarcados pela lei de prisão especial. Razão pela qual nós fizemos uma minuta de um projeto de lei, levamos alguns parlamentares que são sensíveis à questão e, como forma de preservar a instituição, nós apresentamos esse projeto de lei que tramitou, cumpriu toda a etapa, todo o seu processo legislativo normal e está pronto para ir a plenário. Acreditamos que em 2019, com a retomada da pauta da agenda de segurança pública, porque você há de convir comigo que até o ano passado era muito difícil você tramitar questões relativas à segurança pública dentro do Congresso Nacional. A nossa esperança é que com a renovação do Congresso Nacional e com a mudança da visão política do segmento de segurança pública por parte da sociedade, esse assunto possa ser levado a plenário e, por óbvio, você acredita que os novos eleitos agora, deputados federais, senadores, que tem muitos da área da segurança pública, haverá uma facilidade em aprovação desse projeto de lei? Essa é uma agenda social, é uma agenda que a sociedade clama por isso. Nós precisamos, como dito pelos novos representantes eleitos pelo povo, nós precisamos voltar os olhos para a segurança jurídica do servidor de segurança pública. Nós precisamos dar respaldo aos nossos profissionais. Óbvio que em todo segmento profissional existem bons e maus profissionais, mas eu posso dizer para vocês, os profissionais de segurança pública do país, e eu falo por conhecimento de causa, eu sou policial há 29 anos e meio, e milito na representação classista junto com os mais diversos profissionais, policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, guardas municipais, são de fato abnegados. Nós temos uma força policial extremamente qualificada no país em alguns setores e precisamos qualificar as demais. Hoje a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal tem um nível de excelência de primeiríssimo mundo. O índice de letalidade da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal é nulo, é baixíssimo. E de efetividade, absurdo. Os números não negam. Os números da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e de algumas outras instituições policiais no país são números de primeiro mundo. O que precisamos é investir nos profissionais e que a sociedade vire os olhos para o profissional de segurança pública e passe a encará-lo de uma maneira diferente que vinha sendo tratada. Perfeito, Fábio. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos, onde o nosso presidente do sindicato dos policiais rodoviários federais irá falar sobre as dificuldades diárias do policial rodoviário nas estradas. Acabei de completar 90 anos. Combato o tráfico de drogas e de animais silvestres. Luto contra o trabalho escravo, a exploração sexual infantil e muito mais. Reduzi só no ano passado mais de 4.000 acidentes nas estradas federais. E apesar da idade, estou só começando.
Polícia Rodoviária Federal. 90 anos conduzindo o Brasil para frente. Uma homenagem do Sistema Sindical dos PRFs. Estamos de volta com o programa Lira em Pauta e hoje aqui o meu amigo Fábio Luiz Almeida, presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no estado de São Paulo. E disse aos senhores que ele falaria sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia do policial rodoviário federal. Como são essas dificuldades? Existe, não existe? Existem muitas. Disserte-as. Lira, você vai me obrigar a colocar o dedo na ferida. Tá Você é bom. obrigado a eviscerar algumas questões muito próprias da nossa categoria. Mas a sociedade precisa saber disso, né? Na realidade, o público tem muitas particularidades que ele não sabe, né? Que os policiais passam por isso. Exato. Por favor. O nosso maior problema, não apenas no estado de São Paulo, mas de maneira geral no país, é a nossa carência de efetivo. Eu vou discorrer sobre o problema de São Paulo especificamente. E aí tem que dar uma contextualizada nisso tudo. Que é ínfimo em relação a todo o Brasil. Exato. Se você comparar a malha viária federal no estado de São Paulo, nós temos 1.112 quilômetros. A maior malha viária no estado de São Paulo está sob a égide do estado. São mais de 25 mil quilômetros sendo policiados pela Polícia Militar Rodoviária do estado de São Paulo. E aí falar sobre as questões da Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar Rodoviária, lhe cabe aos seus representantes. Eu vou falar dos problemas da Polícia Rodoviária Federal, tá? Que me cabe discorrer. A grande questão é que durante muito tempo os investimentos em São Paulo, no estado de São Paulo, foram precarizados. A escassez de recursos, de investimentos na Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, ela está intimamente ligada a políticas de governo. Nós não podemos perder de vista que, durante muito tempo, nós tivemos um governo central de um grupo político diverso do grupo político que atuava e continua atuando como representante do povo paulista. Certo, do Estado. Então, é de se notar que, durante muito tempo, São Paulo foi preterido em relação a outras unidades da federação. Não apenas na questão de efetivo, mas sobretudo... Sendo o Estado que mais arrecada impostos. Exatamente. Né? Não apenas na questão de efetivo, mas também na questão de investimentos. Mas isso não há como mensurar. Nós podemos mensurar isso, sim. Se você comparar que o investimento em outros estados em infraestrutura foram infinitamente maiores do que o estado de São Paulo, isso é notório. Então, hoje, o grande problema da Polícia Rodoviária Federal no estado de São Paulo é a falta de efetivo. Nós temos um concurso em andamento para 500 vagas nível Brasil. A nível de sindicato, 500 vagas são suficientes? Só para São Paulo? É. Atenuaria o problema. Para você ter uma ideia do tamanho do problema. 500 vagas só para São Paulo atenuaria o problema. Não resolveria. Não resolveria. Mas, por mais absurdo que possa parecer, nós temos uma destinação de 19 vagas para São Paulo nesse concurso de 500. Caramba. Se hoje nós temos uma demanda para mais de 500, 19, não vai resolver grande coisa. Então, muitas vezes a sociedade fala, poxa, a Polícia Rodoviária Federal tem números fantásticos. A Polícia Rodoviária Federal, no Brasil, é a polícia que mais prende droga. Para você ter uma ideia, 2% da maconha apreendida no mundo é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. 2%? 2%. Hoje, estima-se que nós tenhamos no Brasil aproximadamente 500 mil profissionais de segurança pública, dos quais 9.800, 10 mil policiais são policiais rodoviários federais. E esses 10 mil, nesse universo de 500 mil, são responsáveis por mais de 70% da apreensão de droga no país. Ou seja, nós temos números fantásticos. Fantásticos, realmente. Isso, estou falando de uma faceta da nossa atividade, que é o combate ao tráfico de drogas. Mas se você considerar redução de acidentes, os números são extremamente expressivos. A atuação da Polícia Rodoviária Federal é uma atuação extremamente importante em segmentos como educação de trânsito, combate à criminalidade, atuação como
um organismo, uma instituição que apoia ações sociais. Nós atuamos em inúmeras atividades voltadas para o serviço de inteligência dentro da Polícia Rodoviária Federal. O serviço de inteligência funciona absurdamente. Controle social. Nós tivemos exemplo agora recente com a paralisação dos caminhoneiros. Certo. A Polícia Rodoviária Federal atuou em todas as unidades da Federação de maneira extremamente a contento. Não bastasse isso, nós temos a atividade cotidiana de atendimento de acidentes, auxílio ao usuário da rodovia. Hoje, no estado de São Paulo, a maioria das rodovias estão sob concessão. O que é uma rodovia sob concessão? É aquela rodovia que foi concedida à iniciativa privada para administrar e gerar recursos, ter lucro com a exploração daquela malha rodoviária. Seria interessante você explicar isso para o pessoal, mas porque nós temos a rodovia federal que cruza o estado de São Paulo, que ela muda de nomes, não é isso? Exato. Você poderia a mesma explicar rodovia. Isso para a gente? Exatamente. Nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos alguns eixos importantes. Por exemplo, o eixo Rio-São Paulo. O eixo Rio-São Paulo é a BR-116, denominada Rodovia Presidente Dutra. Nós temos essa mesma rodovia no eixo São Paulo-Curitiba, que ela é a BR-116, denominada Régio Bittencourt. Depois nós temos a BR-381, que é o eixo São Paulo-Belo Horizonte, que é a rodovia Fernão Dias. E depois nós temos o eixo Transbrasiliana, que é a BR-153, que corta o estado de São Paulo já no interior, entre Ourinhos, Marília, Guaiçara, Lins, São José do Rio Preto e assim por diante. Hoje, essa rodovia... Esse ato que existe entre a Dutra e a Regis, que é a Marginal. A Marginal Tietê, na verdade, a Marginal Tietê é uma continuidade da BR-116. Ocorre que ela está delegada ao Estado e ao município. Perfeito. E veja bem, a Polícia Rodoviária Federal atua em todos os rincões do país, em locais em que as rodovias estão sob concessão e em locais em que a rodovia não está sob concessão. Nós temos delegacias da Polícia Rodoviária Federal, como por exemplo no Pará, que cada delegacia tem extensão territorial de mais de 1.000 quilômetros de rodovia. Caramba! E aqui em São Paulo nós temos uma malha viária menor, mas a maior densidade de veículos. Por exemplo, o nosso VDM na Dutra chega a 500 mil veículos dia. 500 mil veículos dia? No chegada de São Paulo, 500 mil veículos dia. No eixo da Régio Bittencourt na chegada, beira 300 mil veículos dia. Qual das duas tem maior índice de contrabando, de tráfico de drogas? Hoje, pelo processo de informatização do nosso trabalho, aperfeiçoamento, treinamento, capacitação, os nossos serviços de inteligência, implemento das novas tecnologias, hoje nós não temos essa diferenciação. Nós conseguimos combater esses crimes pontuais em todas as localidades de maneira mais ou menos homogênea. Mas hoje, sem dúvida, o local assim, que mais tem ocorrência de combate de apreensões de droga, contrabando, é na divisa do Paraná, Registro. A delegacia de Registro, em que pese ser uma delegacia um tanto quanto mais afastada, local de difícil fixação, em que os policiais que lá trabalham atuem em condições até mais precárias, é uma delegacia que tem um índice de apreensão absurdo na divisa do Paraná. Mas hoje nós temos uma atuação bastante homogênea nas demais. Me diga uma coisa, o jogo político, já que você falou que existe essa diversidade dentro da corporação, o jogo político atrapalha a corporação? Atrapalha o andamento dos trabalhos dos policiais? Aí há que se diferenciar. E aí nós temos que abrir o debate sobre o que é Estado permanente e Estado transitório. As instituições policiais, elas são, por sua definição, Estado permanente. Então, nós não deveríamos estar tão sujeitos ao sabor das políticas governamentais. Nós deveríamos criar mecanismos e ferramentas para que as políticas governamentais direcionassem o trabalho dos profissionais de segurança pública, mas que as instituições fossem perenes, e são perenes, mas ocorre que, infelizmente, no nosso país, alguns segmentos não estão tão consolidados. Polícia Rodoviária Federal, quando você ouve a Polícia Federal
brigar, levantar bandeira, autonomia para a PF. A Polícia Militar tem lá a sua estrutura organizacional centenária, brigar por melhores condições de trabalho. Na verdade, é porque nós, em que pese nós sejamos Estado permanente, nós estamos sujeitos ao sabor das vontades e dos ventos oriundos de um Estado transitório. Perfeito. Eu já tive situações, já vivi situações dentro desse ambiente sindical, em que um determinado governador de uma determinada unidade da federação, ele recebia a polícia militar e não recebia a polícia civil para debater salário. E nada acontece com esse agente político. Ele simplesmente fala, não, a polícia civil não atende. E atendia somente a polícia militar. E nem por isso a polícia militar teve ganhos expressivos. Mas a grande verdade é que nós, profissionais de segurança pública, deveríamos, eu creio que nessa nova concepção de sociedade e política, os profissionais de segurança pública sejam mais valorizados. E talvez nós tenhamos políticas de Estado permanente porque mais efetivas. Os sindicatos, pela Constituição Federal, ele tem uma maior liberdade de fazer um trabalho político. As associações não têm, né? Uma representação classista mais atuante. Em que pese no país nós não tenhamos a regulamentação efetiva de alguns tratados internacionais que asseguram a representação classista efetiva, né? Nós temos a Convenção Internacional 151, que estipula regras tanto para a iniciativa privada quanto para a administração pública, no que tange à representação classista, que não estão bem disciplinadas no nosso ordenamento jurídico. Fábio, é um prazer estar com você aqui, estamos chegando ao final do programa, e na atualidade, né, estamos aí o governo, a eleição do nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, e qual a sua expectativa como presidente do sindicato em relação a esse novo presidente, essa nova mão firme aí na nossa república? A expectativa é a melhor possível. Nós atuamos durante muitos anos dentro do Congresso Nacional fazendo a nossa atuação de representação classista e conhecemos a fundo não apenas o presidente, né, e o seu perfil muito próprio, como os profissionais que o assessoram. Então, a nossa expectativa é que o servidor público, de maneira geral, seja tratado com mais atenção. A grande verdade é que nós, profissionais de segurança pública e nós, servidores públicos, durante os últimos tempos, fomos vilanizados. E a sociedade precisa entender que falar mal do governo está falando mal dele mesmo. O servidor público, quando ele também fala mal do governo, ele também está falando mal dele mesmo. Porque nós somos o governo. O servidor público é, antes de mais nada, a representação final do governo. Agora eu te pego. Nós estamos no mesmo barco. Agora eu te pego. Fábio Almeida, por Fábio Almeida, quem é? Um idealista. Hoje nós conversamos com Fábio Luiz Almeida, presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais. Te agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado mesmo. E teremos outras vezes, se Deus quiser. Estou sempre à disposição. Deus assim o permitir, né? Então, até o próximo programa, se o nosso Mestre do Universo assim o permitir.